Aí tem aqui a Lê, que ministra as crianças, assim, com o Roberto. É fácil preparar uma aula para as crianças? Lê? Como é que é? Paz do Senhor, igreja. Hoje está mais prático, porque estamos seguindo revistas, né, Rô? E antes a gente tinha aulas livres, então a gente tinha que procurar o material e preparar tudo, né? Muitas aulas, quem fazia o visual para mim era a irmã Débora. Para quê? Criança precisa, a gente precisa conquistar a atenção deles, né? Mas agora vamos voltar para o material. O material está ali pronto, só que não é só o material, não é só o conteúdo. A gente tem que pedir a instrução de Deus para a gente usar as estratégias para chamar a atenção deles para entrar no coração. Entende? Então, por quê? Hoje eu estou aqui, hoje eu estou na presença do Senhor, hoje eu agradeço a Deus por tudo, né? Por quê? Porque tiveram tias que teve esse zelo, esse amor com a obra do Senhor, que conquistou a minha filha nas aulinhas e trouxe a Isabela, queria voltar para as aulas, porque era tudo incrível. A Isabela chegava, ela terminava as aulas dela, ela vinha contando as histórias incríveis da Bíblia para mim, e eu ficava encantada. Todo dia depois da escola bíblica eu falava, tem mais alguma história incrível daquela? E isso me inspirou a estudar, a procurar, a chamar atenção, atrativo. E isso a gente tem que estudar, a gente tem um material pronto ali, mas não é só isso. A gente precisa, quantas vezes eu estou aqui orando, eu choro aqui, eu falo, Deus, eu não estou preparada, eu não sei, eu não vou conseguir. E como a irmã Débora falou para a Bibi, a hora que a gente se posiciona, Deus nos capacita. Por quê? Porque é o nome do Senhor que a gente não pode envergonhar. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor, Deus é fiel, né? Oh, glória a Deus. Aí está lá o pastor Carlos, que ele pega, sempre vocês veem ele com umas cartinhas, né? Então o pastor Carlos ministra, ele ensina, ele também evangeliza. Como é simples você chegar, está aqui uma cartinha para você. Como que é, pastor, essa preparação? A paz, irmão. Não é fácil. Sofro ainda bastante pelo seguinte: quando eu vim para a igreja, eu já vim velho, e quando eu vim, eu fiquei doente. Entendeu bem? Não é fácil. Meus amigos foram fazer teologia e eu fui para a favela, porque eu ficava assim, eu estudar, eu sou ruim de estudo, sou ruim. Eu vou preparar uma aula, eu tenho que pegar um caderno, tem que já ir o que vai passando, já ir marcando, porque se eu deixar para amanhã, até logo. Amanhã eu esqueci tudo. Então, é todas essas coisas. Agora, eu dou graças a Deus que eu fui para a favela, eu entreguei muitos folhetos na favela, falamos muito de Deus na favela, de Cristo. Não é fácil. Você encontra dificuldade nas favelas, você encontra dificuldade. É lá em Mauá, que alguém conhece, Mauá tem muitas favelas. Então não é fácil. Você tem que ir preparado. Você tem que orar muito, porque eu tinha que orar, porque depender de mim, eu tenho dificuldade para falar, tenho dificuldade para se memorizar. Então eu tinha que orar muito. E graças a Deus, muitas pessoas, eles talvez estejam na igreja hoje, porque junto com aquelas pessoas que eu ia, que a gente ia, era uma luta. Mas não precisa ficar com vergonha, meu irmão. Quando você for evangelizar, quando você for entregar um folheto, chega na pessoa e fala, Jesus te ama. Glória a Deus. Acabou. Você tira toda a força da pessoa. A pessoa fica assim, pô, mas Jesus me ama? Fica naquela, né? E aí você fala o que você tem que falar, ou você deixa que o folheto, porque as nossas palavras chegam só até aqui. Aqui é só o Espírito Santo. Não adianta você querer falar. Por que às vezes você prega para um irmão seu aí, prega e fala coisa que não deve? Não adianta, irmão. Você só fala, só chega aqui, ó. Aqui
depende dele abrir a porta. Jesus falou, se abrir... Aleluia. Glória a Deus, que bênção. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Aí tem um algo, né? Agora vou chamar a pastora Zilda para falar uma coisa. Vocês percebem durante, quem tem um pastor Zilda no WhatsApp, ela vê ela indo bastante igrejas ministrar. E às vezes recebe o convite de última hora. Como é que é isso, pastor? Por isso que tem que ter sempre uma mensagem na aljava, né? Oração, dedicação, porque os convites chegam para ela. Sem ela pedir, pastor, a senhora pode vir aqui na minha igreja pregar? Graça e paz, igreja. Igreja linda do Senhor. Eu vim de uma igreja, eu fiquei lá aproximadamente 17 anos. E onde nós éramos, igual aqui, muito incentivados a se preparar bastante. Mas principalmente, como a Débora disse, né, está na dependência do Espírito Santo. Então nós éramos muito incentivados a nos encher do Espírito Santo de Deus. Dons e línguas era importantíssimo, porque entendíamos e entendo, né, que quando nós oramos ao Senhor em línguas, o próprio Deus, Ele ora, Ele nos enche, Ele nos fortalece. Então esse dom era muito incentivado. E nessa igreja, quem queria servir, quem almejava um cargo, ele tinha que fazer cursos intensos, né, de missão, cursos para ser pastor, teologia, aonde nós passávamos por provas. As minhas notas, para honra e glória de Deus, eram notas boas. E uma coisa que o caráter, eu andei com o pastor Edésio Oliveira, ele conversava comigo nesse nível. Ele falava assim, pastora, ele falava Zilda, né? Ele falava, Zilda, de pecado nós não vamos nem conversar, né? Assim, pastor. Homens, se fosse servir com o pastor Edésio, ele olhava no dedo, ele falava assim, muito gentil, muito sabiamente, ele dizia, você é muito bonito para andar sem aliança. As mulheres que se achegam na igreja, que não tem marido, elas estão orando ao Senhor, então ela não pode colocar expectativa em você. Era nesse nível, se não tivesse aliança, falava, hoje querido, você não vai servir. Então, nós tínhamos que estar sempre preparados. Pastor Fernando, ele era líder de diaconato, depois ele foi líder da libertação, coordenador da escola da Bíblia. Ele, quando faltava um presbítero, quando alguém morria, acontecia alguma coisa, ele era chamado. E ele tinha que estar com a palavra, e detalhe, não podia ser uma palavra que tinha sido revelado só a ele. Aquela palavra tinha que estar na unção da igreja. Então ele era um dos que mais era chamado. Porque a gente, assim como aqui, a gente estava ali procurando obedecer. E essa cultura, ela ficou em mim, no pastor Fernando. Esse final de semana, pastor, eu fui chamada 3 vezes para pregar. E ontem, às 18 horas, eu fui chamada pela pastora Ivonete. E fui chamada também, na sexta-feira de última hora, pela pastora Ruth. Porque elas sabem disso, dessa cultura. Que isso não é porque eu não estou atuando aqui na igreja, mas eu já trago essa cultura, porque eu sei que Deus me entregou um dom e tem que estar disponível para Ele na hora que Ele precisar de mim. E isso tem que ser um estilo de vida, não pode ser só aqui dentro da igreja, tem que ser um estilo de vida. Como disse bem dito ontem, através da pastora Dulce, né, através do pastor Evilásio, que a nossa maior pregação é o nosso exemplo. Nós falamos aqui pela honra e glória de Deus, né, pastor? Pela graça, né? Mas o nosso exemplo, ele tem que ser o maior. É a nossa maior pregação. Então, para a honra e glória de Deus, às vezes eu estou em casa, não estou nem contando com aquilo, e de repente eu sou chamada para ministrar. E essa cultura de estar sempre na presença do Senhor, sempre lendo,
As mulheres, né, que trabalham demais, estou lavando uma louça, estou escutando uma pregação. Estou escutando a Bíblia. Eu prefiro colocar a Bíblia em áudio do que pregações. Porque o pregador, ele traz muito dele, né? Mas a Bíblia em áudio é só a Bíblia. Então o Espírito Santo, ele não vai... Você não é adivinho. O Espírito Santo vai fazer você lembrar do que você ouviu da Bíblia. Amém, queridos? Eu espero ter contribuído. Pastor, obrigada. Dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Eita glória. Aleluia. Então, como ela entrou, né, nessa bola das línguas estranhas, eu sei que tem muitos irmãos que nos ajudam bastante. Mas vamos lá voltar aos dons espirituais. Então o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso, especificamente sobre dons, em 3 partes da Bíblia. Primeira parte em Romanos capítulo 12, versículos de 3 até o versículo 8. Você vai ver aqui, eu até marquei uma quantidade de dons espirituais, que ao todo são 7 dons, que está aqui, no versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, ele começa falando do dom de profecia em Romanos. Seja conforme a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazer. Então nós temos aqui 3 dons correlatados. E aí ele continua. O que exorta? O dom da exortação. O que é esse dom da exortação? Esse dom da exortação é pregar pesado. Não é nada disso. O dom de exortação é trazer o povo ao arrependimento. Ô irmão, você está meio distante de Deus, estou percebendo, estou sentindo a sua falta. Olha, não é bom a gente ficar sem congregar. Você quer uma ajuda, quer uma campanha, quer um momento de oração, quer que eu te ajude aí, o que você precisa? Isso é um dom de exortação, para que a pessoa volte a colocar aquela chama, né, no coração de novo, de busca por Deus. O que contribui, então a contribuição também é um dom de Deus. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e o que exerce misericórdia com alegria. Misericórdia também é um dom de Deus, tem que exercer com alegria, e não ficar naquele marasmo, né? A pessoa está lá, contou para você uma situação, você, ai, coitadinha de você. Não, exerça o dom de misericórdia com alegria. Irmão, irmã, você está passando esse momento, mas você é mais que vencedora. Olha, o que estiver no meu alcance para te ajudar, eu vou te ajudar. Mas o principal você já tem, que é a presença de Deus. E alegra a alma da pessoa, alegra a vida da pessoa. O dom de misericórdia é isso, senão a gente se condoer. Ai, tadinho de você mesmo, né? Ai, pobre de marré. Mas a Bíblia diz que essa pessoa é mais que vencedora, porque ela tem Jesus. Quem tem Jesus é mais que vencedor. Então nós vemos aqui uma classificação de 7 dons espirituais. Olhe para alguém e diga, escolhe algum aí. Escolhe algum aí. Tem bastante. Tem só isso, pastor? Não, tem mais. Vamos agora para a segunda classe. É agora em 1 de Coríntios. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, ele vai falar agora de mais uma sequência de 9 dons espirituais. Então nós temos 7 dons em Romanos, mais 9 dons em 1 de Coríntios. E nós vamos ver em 2 ocasiões que no final da carta ele aumenta mais 2 dons. Então nós temos uma miscelânea de dons ali, de mais 2 dons, então são 11 dons. Então aqui, 1 de Coríntios capítulo 12, diz assim no versículo 7, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Então qual é o fim proveitoso? Diga para alguém e fale para ele assim, que você seja edificado. Diga que você cresça. Cresça na fé, no amor, no conhecimento por Deus, que você cresça, que nós sejamos edificados. Então, versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito, olha o primeiro dom, palavra de sabedoria, a outro no mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres,
a outro profecia, a outro discernimentos de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretar as línguas. Aqui nós temos, além dos 7 dons que Paulo relatou lá em Romanos, agora nós temos uma sequência de 9 dons. Dons de línguas, interpretação de línguas, né? Dom de operações de milagres, dom de profecia. Você vai perceber que a profecia, ela repete em todas essas categorias, ela se repete. Agora, no primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 12, olha agora a partir do versículo 28, ó. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar. Agora ele acrescentou, ó, socorros, governos e variedade de línguas. Então, além dos 9, ele colocou ainda, ó, socorros e governos. Socorro, socorrer as almas aflitas, ter compaixão, empatia, socorrer, ajudar. Governo, não é que você vai dominar, vai governar, não. Governo, para você que vai estar ali numa liderança, você vai ter um bom governo ali. Vai ser bem, vai servir de bênção no trato com os seus liderados. Governar bem, porque a obra do Senhor não é nossa. Então aqui nós temos uma sequência de 9 dons, mais 2 acrescentados por Paulo: socorros e governos. No capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai dizer do maior e mais excelente dom, que é o amor. Tudo isso que nós estamos dizendo aqui, se não tivermos o amor, não vai resolver nada. Porque ele começa assim, ó. E eu passo a mostrar um caminho sobre a modo excelente. Capítulo 3, versículo 1 agora. Ainda que eu fale línguas estranhas, ou língua dos homens ou dos anjos, que são as línguas estranhas, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, ainda que eu tenha o dom da ciência, ainda que eu tenha o dom da fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu nada serei. O pastor Rodrigo pregou aqui no último culto sobre o amor. Que adianta a gente ter todos os dons, pastor, e não tiver amor? O que vai resolver? Não vai resolver nada. Paz, irmãos. Amém? Sem amor não tem como trabalhar. Eu tive uma experiência ontem. Eu fui aconselhar uma pessoa que não vai na igreja. E aí a gente vê o quanto que a igreja é importante, pastor. Que a pessoa está sofrendo, ela está passando por um problema difícil, mas ela não conhece a Deus. E aí a gente vai falar da palavra de Deus com amor. E aquela pessoa que está toda querendo arrumar uma guerra, e se através do dom que Deus te deu, você vai acalmando a pessoa vai caindo em si. Aí você vai para outra parte, a outra pessoa, que parece que se deixar se mata. E aí, através do dom do amor que você está ministrando, aquelas duas pessoas que estavam ali para se pegar, acabam se abraçando. E aí começa um ponto de partida, né? Igual o pastor falou, né? Um evangelista, né? Você começa a evangelizar. Então, sem o amor, irmãos, é impossível, porque a Bíblia vai dizer que Deus, Ele nos amou primeiro. Então, quando a gente entende que Deus nos ama, a gente vai entender que a gente tem que amar também, né? E aí que é o que faz a diferença na igreja. A igreja, ela vai ser curada, ela vai ser bem tratada, mas com esse dom, que é o dom supremo, é o amor. Então, tipo assim, se na vida do líder, né, principalmente dos pastores, né, que manifesta esse amor, é algo que vai dar um crescimento enorme para a igreja, né? Que o pastor já ministrou que os dons é para o crescimento. Todos os dons têm uma finalidade, mas cada um tem a sua função. Então,
o importante é ter o amor de Deus no coração. Sem o amor, a igreja não vai para frente. Então, cada um de nós, mas não é responsabilidade só do pastor, é da igreja inteira também, né, pastor? É buscar com zelo esse dom de poder amar. Porque se alguém pisar no seu calo aí uma hora, você não ficar nervosinho. Você aprender a amar essa pessoa também. Porque é aí que faz a diferença. Você já está na prática, já está na prova. Não está fazendo mais aula, não. E o amor nos capacita a amar de coração mesmo. Amém? Então vocês estão entendendo, meus irmãos? Romanos tem 7 dons: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência, misericórdia. Na 1 de Coríntios capítulo 12 tem 9 dons e mais 2 acrescentados por Paulo. Então tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, governos e também socorros, conforme a gente viu. Em Efésios capítulo 4, nós vimos lá uma sequência de 5 dons. Efésios capítulo 4, versículo de número 12, ou versículo de número 11, melhor dizendo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha quantos dons tem aí para o povo de Deus escolher, buscar. Aí, voltando agora sobre a música, meu irmão agora, Deus despertou no coração dele, pastor Fernando, um desejo de aprender a tocar violão. Aí o Léo veio aqui na segunda-feira e ficaram aí. Ele foi buscar um violão lá do meu tio, aí um rapaz foi afinar, estragou a primeira corda lá. Aí o Léo falou, mas quebrou? Quebrou. Aí olha que coisa linda o Léo, irmãos. Quando chegou aqui, a primeira coisa que o Léo falou, Tirinho, você vai pegar esse violão? Ele falou, vou. Então antes de você tocar, o que esse violão cantou daqui para trás, de música de mundo, ficou para trás. A partir de agora nós vamos consagrar esse instrumento para a obra de Deus. E oramos ali, consagramos aquele instrumento. E aí voltando aqui, sobre dom de profecia, as pessoas, as irmãs que louvam aqui, elas estão louvando a profecia bíblica. Por isso que é importante a gente saber da Bíblia. O irmão Leandro levantou a mão? O irmão Leandro não? Você levantou a mão, queria... não, então tá. Óculos. Achei que eu estava ali de relance. Então, profecia bíblica. Olha agora, volta um pouquinho a sua Bíblia, lá no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, para a gente falar acerca ainda de dom de profecia, porque a gente veio, eu disse já, muitos de nós aprendemos muitas coisas erradas. Profecia, então é alguém que está falando em língua estranha, está profetizando na minha vida. Será que é só isso mesmo? O que é a profecia que em todos os dons ela está aparecendo ali, capítulo 25 de primeiro livro das Crônicas. Davi, versículo 1. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério, olha só, tem um dom de ministério, os filhos de Asaf, de Emã e de Geduntum. Quem eram esses homens? Levitas, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol, dos encarregados nesses ministérios, aí tem a listagem. Nessa listagem aqui, vocês vão ver todos os homens, uma listagem de homens que estavam cada um deles debaixo dos seus líderes. Então o Senhor, ele tem essa questão, liderança, e os liderados, uma série de nomes aqui você vai ver. Então quem eram os líderes? Asaf, Emã e Geduntum. O que esses homens louvavam? As pessoas, eles tinham lá um ministério para ensinar as notas musicais, e os cantores, eles não poderiam cantar coisas da cabeça deles. Eles tinham que conhecer muito bem a Torá,
que é os 5 livros da lei. Eles tinham que ler, reler, aprender, e Deus inspirava eles para compor. Davi foi um dos maiores compositores. Muitos desses hinos Davi trazia prontinho, está aqui, ó. Deus me deu um hino, Salmo 133, canta isso aqui, ó. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Aí Davi falou, como que eu posso, Senhor, falar acerca dessa união? Como o Senhor vê? O Senhor revelou no coração dele a união. Lembra de Arão quando foi consagrado? Você lê o Pentateuco? A hora que o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo, bateu na cabeça de Arão, escorreu na barba dele, molhou as vestes dele. A unção, a minha presença, ela se manifesta quando o meu povo é unido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo, a presença de Deus que é derramada na cabeça, bate na cabeça primeiro, dizendo, vem de cima para baixo, molha a barba, molha as vestes. E aí no final do salmo diz assim, ali, aonde? Na união, o Senhor ordena a vida e a bênção e a vida para sempre. Na união do povo de Deus. Então, hinos bíblicos, composições bíblicas que, através dos instrumentos, são louvados. Às vezes, né, eu dando os hinos para o Léo, tira isso aqui do repertório porque não está muito legal não, né? Aí o Léo vê, pastor, realmente essa letra aqui não está muito boa. E assim, por nós trabalharmos direto, o dia inteiro, e o Léo, ele também trabalha bastante, está trabalhando hoje. Às vezes a gente medita, às vezes um pouco à noite, pega uns hinos para ler, a letra, vê se tem cunho bíblico. Ó, tem cunho bíblico, Léo, pode pôr, né? E assim a gente vai, tem hora que escapa algum ainda. Aí a Fran manda, pastor, ó, esse hino aqui, não sei não, hein? A gente lê de novo, fala, ó, Fran, isso aqui tem uma base bíblica, ó, isso aqui realmente não tem. E assim a gente vai limpando do nosso repertório hinos que chamam Jesus de você. Ontem foi até engraçado, né? Teve um hino lá que chamando Jesus de você, a minha esposa, o Senhor, que ela já acostumou aqui. Então, a gente vai tirando esses hinos. Né, irmão Miguel, esses dias a gente falando sobre isso, a irmã Suzy falou, amor, esse hino aqui não está meio esquisito, né, irmã Suzy? E realmente, depois que a gente leu a letra, falou, irmão Miguel, a irmã Suzy tem razão, que aquele hino estava, não assim, de imediato, mas vai para o subconsciente. Daqui a pouco a gente fica depressivo, nem sabe de onde veio essa depressão, essas músicas que têm influências na nossa vida. Quem pode dar um glória até aqui? Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, a profecia. Agora Paulo, ele vai, como ele falou de dom de línguas estranhas, é o ato que aconteceu em Atos 2. Atos 2, veio o Espírito Santo, encheu quase aquelas 120 pessoas, e eles começaram inicialmente a falar línguas estranhas. No decorrer do texto, você vai ler que, na hora que ele fala, e foram repartidas entre eles línguas, ali está falando de glosso. Glosso é línguas estranhas, incompreensíveis. Na continuação do texto, que é isso que alguns irmãos nossos das igrejas tradicionais, eles creem diferentes por não meditarem no texto. Na continuação do texto diz assim, os irmãos ouvindo, olha, esses que estão falando na nossa própria língua materna. Essa língua materna ali já não é glosso. Glosso é quando desceu o Espírito Santo. Língua materna é idiomática, idioma. Então aconteceram dois eventos, glossolalia e revelação idiomática para cada um que estava lá em Jerusalém. Então foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, glosso. O apóstolo Paulo, então, mediante isso, o que acontecia, irmãos? A igreja dos Coríntios estava uma bagunça relacionada às línguas estranhas. Eles davam um valor tremendo para as línguas estranhas. Então, no horário de culto, na pregação, um começava a falar língua estranha, já levantava, blá, 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 blá. O outro também já levantava e já falava, assim diz o Senhor. O outro, eu também assim diz o Senhor. Era uma bagunça. Então o apóstolo Paulo reservou um capítulo inteiro para isso, que é o capítulo 14, para explicar
como deve usar o dom de língua estranha. Então, 1 Coríntios capítulo 14 é a explicação desse dom, como é que se usa esse dom de língua estranha. E esse dom de língua estranha, como a pastora Zilda mencionou, ele é um dom que, se não houver a interpretação, não tem edificação para a igreja, só para o indivíduo. Então a gente vai agora, em rápidas palavras, finalizar a aula falando sobre ele. 1 Coríntios capítulo 14 diz assim, versículo 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Olha o dom de profecia de novo. Que dom é esse que Paulo está falando? A profecia que Paulo fala é essa aqui, Eu quero que todos vocês, ele está dizendo para a igreja, profetizem a palavra. Eu quero que todos vocês estudem a palavra a ponto de ministrarem a palavra. Porque ele vai dizer em certo momento na frente, todos podereis profetizar, estudar, para pregar a palavra. Isso é bom demais, né? Levanta o irmão, pastor, Deus me deu uma palavra. Glória a Deus, pastor. Pastor Fernando vira e mexe, estou com uma aljava aí. Glória a Deus. Falei, no momento certo, essa flecha vai sair da aljava e vai no coração certo das pessoas. Isso é bom demais, irmãos. Quando Deus te dá uma palavra, o Espírito de Deus falou, fala com o pastor que você precisa pregar essa palavra. Não fique emudecido, vem rápido falar. E aí no momento certo, nós vamos conversar para o dia que você vai trazer essa palavra, porque Deus vai tocar no meu coração o dia correto para você ministrar essa palavra. Por exemplo, tem um testemunho do pai do Luiz, com a dona Adelaide, a mãe dele, que hoje de manhã o Espírito de Deus me lembrou, e depois vou pegar o contato dela, que eu vou mandar uma mensagem para ver se eles forem vir no culto hoje, porque eles precisam contar esse testemunho, e se der tudo certo, que seja hoje. Do nada, o Espírito de Deus me lembra. Então, esses dias, a gente falou, virando o mês de fevereiro, Deus colocou no meu coração, os pastores vão ministrar 3 sessões, segunda, quarta e domingo. Então, estão aí preparando na aljava. Daqui a pouco o Senhor põe no meu coração, as mulheres vão ministrar. Aí cada uma das irmãs que Deus apontar, se vire nos 30. Assustou, irmã Suzy? Mas é assim, irmãos. Certa feita, o Danielzinho estava lá na porta da igreja, né? Eu cheguei na igreja, o Espírito de Deus falou no meu coração, a palavra da semana que vem vai estar com ele. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Daniel, você vai pregar a palavra. Eu, pastor? O jeitinho dele. Eu falei, Deus falou que você vai ter uma palavra para pregar para a igreja. Você está lendo a Bíblia? Eu estou, pastor. Eu falei, então você vai pregar a palavra. E ele foi e pregou, irmão. Eu tremi assim, mas entregou a mensagem. No final do culto, uma irmã me procurou, pastor, tudo que aquele menino falou é o que eu estou vivendo. Porque Deus sabe o momento de agir, irmãos. Então, voltando aqui no dom de língua, pois, olha só, versículo 2, pois quem fala em outra língua, não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então, só para mim saber, quem tem o dom de língua estranha aqui na igreja? Levante a mão. Olha aí. Algumas pessoas ainda não têm. Mas não é, isso aqui é um dom e não é pecado não ter, tá? Cada um tem um dom. Mas, quando eu falo em línguas, eu estou edificando a eu próprio. Se eu falar em línguas altas, blá, 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 só eu sou edificado. O meu vizinho não é edificado porque ele não entende. E a minha mente também fica infrutífera, mas eu estou me fortalecendo. Agora, quando tem uma interpretação dessa língua que eu estou falando, aí toda a igreja é edificada. Então, não tendo a interpretação, eu tenho que baixar o meu nível e falar somente eu em Deus. Vamos continuar a leitura, ó. Versículo 3, ó. Versículo 2, porque quem fala em outra língua não fala ao homem senão a Deus, visto que ninguém entende, em espírito fala mistério. Agora o versículo 3, ó. Mas ao que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Qual é o livro que edifica, consola? A Bíblia.
Qual é a profecia que o texto está dizendo aqui? A Bíblia. Quem lê a Bíblia, ou ouve a Bíblia, recebe a revelação bíblica e prega a Bíblia, a palavra de Deus tem o poder para nos edificar, exortar e consolar. Só na pregação expositiva isso acontece. Mas pastor, o senhor é contra alguém vir orar por mim em língua estranha, profetizar e Deus usar essa própria pessoa para interpretar o que está dizendo? Não, irmãos, porque isso acontece também. Tem um profeta na Bíblia, Ágabo. O apóstolo Paulo estava ali, o Senhor moveu através do Espírito Santo, os irmãos falando em outras línguas, e aí Ágabo revelou a língua estranha que ele estava dizendo, o dono desse cinto, puxou o cinto de Paulo, esse homem aqui, ele vai sofrer muito, vai ser julgado e condenado. Outra feita, o profeta Ágabo também ali, os irmãos de oração, Deus revelou para ele estava falando em línguas, Deus revelou para ele, vai vir uma carestia em Jerusalém, vai ter fome. Ele falou, irmãos, vocês precisam guardar os recursos porque vai vir um período de fome. Tudo isso em Atos dos Apóstolos. Mas, o que está acontecendo nos dias de hoje? Por exemplo, está ali o Juninho da Marisa. A Marisa estava num culto, chegou uma irmã profetizando, e blá 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 blá, assim diz o Senhor, minha serva, aquele homem vai sair da bebedice, você está cansada de apanhar. A Marisa falou, meu Deus. Então banalizaram isso, né? A minha esposa um dia indo na costureira, chega uma mulher, blá 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 blá, e ela estava passando um momento de dificuldade, ela começou a falar, minha esposa ficou emocionada, daqui a pouco, quantas noites minha serva, você esperando aquele seu marido, como que é? Ela estava nas drogas, não sei o quê. Eu falei, olha pastor, agora eu estou até nas drogas. Que coisa. Então banalizaram, irmãos, o dom de língua. E Paulo está trazendo aqui um limite. Falei, não, igreja, não é isso aí não. Vocês estão banalizando esse dom aí. Está uma bagunça essa igreja. Eu já participei de culto que a pessoa virando assim, e jogou o culto e começou a falar, ele começou a cair no chão, se debater, a cadeira voando no meio. Eu falei, meu Deus, sai meio mancando. Então, meus irmãos, hoje está uma banalização, é muito atos emocionalísticos. Meus irmãos, os dons servem para algo espiritual. Ele é espiritual e tem como serventia nutrir a igreja. Essa é a serventia, nutrir a igreja, dar alimento para a igreja. Quem dá os dons é Deus, é algo espiritual. Então, para se manifestar, tem que ter um relacionamento espiritual com Deus para manifestar os dons. É normal quando a pessoa se converte, se ouve a pessoa começa a seguir Deus, ela fala assim, mas qual que é o meu dom? Eu não tenho dom nenhum. Ninguém que está na presença de Deus, vivendo um relacionamento com o Espírito Santo, não tem como não se manifestar os dons. É natural manifestar os dons. Cada um, conforme a sua própria característica, vai se desenvolvendo os dons. Conforme você vai executando cargos dentro da igreja, vai servindo dentro da igreja, vai manifestando dons dentro daquilo que você está servindo, né? Dentro daquilo que você necessita, né? Uma pessoa que quer ser diácono dentro da igreja, ela tem que ter o dom genuíno do amor. É aquele que vai receber a pessoa da igreja. Então, o dom do amor de Deus tem que estar sobre a vida dela. Aquele que vai ministrar um culto, que é o caso dos pastores que ministram o culto, ele necessita do dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom de revelação. Então Deus vai entregando conforme você necessita. Deus vai revelando. Como? Através do relacionamento com o Espírito Santo. Não faça igual eu fiz quando eu me converti. Eu queria falar em línguas e toda hora que tinha, chamava batismo do Espírito Santo, eu ia lá na frente. Depois que eu já contei essa história aqui, fui um monte de vezes lá na frente para receber o dom, até que meu pastor olhou para mim e falou assim, mas peraí, você já aceitou Jesus? Eu falei, não, ainda não, mas eu quero falar em línguas. Como? Não vai falar.
Não vai ter jeito. Como que você vai falar em línguas sem ainda nem aceitar Jesus, né? É porque faltava eu não fui instruído nessa parte. Então, conforme você vai sendo instruído e você vai buscando um relacionamento com o Espírito Santo, automaticamente os dons vão sendo entregues. E qual que é o objetivo? Nutrir a igreja. Dar alimento para a igreja. Olha o que está escrito em 1 Pedro. Abre a sua Bíblia, por favor. Rapidinho, pastor. 1 Pedro, capítulo número 4, versículo de número 10. Capítulo número 4, versículo de número 10. Diz assim, ó. Espero você abrir aí. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo número 4, versículo número 10. Deus, quem deu dons? Deus deu dons. Quem deu dons? Deus. Foi Ele que deu. A cada um de vocês, certifique-se, olhe para você, de que utilizam com sabedoria. Olha, isso que o pastor está falando. Utilizar com sabedoria o dom, né? Não é entregando profecia, porque às vezes a irmã que entregou a profecia errada para a pastora lá, não é que ela não tinha o dom do Espírito Santo, ela não estava usando com sabedoria, né? Não é que ela não existia o dom nela, não é que ela mentiu. Naquele momento ela contou algo que não era Deus falando, era ela falando, não estava usando com sabedoria. Isso, trocou a fé pelo fanatismo. Não é que ela não tem o dom, ela não estava usando da forma correta. Olha o que diz aqui: utilizam com sabedoria a variedade de bênçãos de Deus para servir os outros, né? Para edificar os outros, né? Então, todos nós temos acesso a esses dons, desde que nós tenhamos um relacionamento com Deus, porque Ele é algo espiritual, e vai manifestar, meus irmãos. Não precisa ficar ansioso igual eu, querer falar em língua sem aceitar Jesus, não. Uma hora vai dar certo, né? É só você ir usando e se relacionando com Deus, que você vai ser batizado e Deus vai revelar o dom sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém? Desculpa, pastor. Glória a Deus. Irmãos, como esse assunto, né, foi proposital, né, entrevistar alguns irmãos para falar, você vê os diferentes dons e servindo a igreja, né? Como esse assunto ele tem muita extensão, o que vocês acham de nós nessa semana ler o capítulo 14 de 1 Coríntios? Principalmente, olha só, tem um versículo aqui, no versículo de número 21 de capítulo 14, na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aí no versículo 22, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então você vê que tem muitos assuntos que não dá para explicar assim em poucos momentos. Então, domingo que vem a gente pega desse ponto do capítulo 14. Nós vamos ler o capítulo 14 inteiro, pegar os pontos principais do capítulo 14, Deus abençoe, e aí nós vamos mergulhar nessas Sagradas Escrituras e ver o porquê que Paulo trouxe aqui, agora nesse versículo, um assunto que Moisés falou. Sabe aonde? Em Deuteronômio 28. Depois Jeremias confirmou, Isaías confirmou em Isaías 28, e Jeremias reconfirmou em Jeremias capítulo 5, e Paulo traz esse assunto aqui agora, né, no 1 de Coríntios 14. Então, o que tem a ver isso com as línguas estranhas? Né, por que está relacionado isso? Então vamos estudar o capítulo 14, ou ler ele, e aí semana que vem a gente vai chegar aqui e vamos destrinchar ele. Vamos combinar isso aí? Amém? Então nós vamos combinar isso aí. Pastor Rodrigo, faça uma oração nesse momento, só para encerrar esse nosso momento aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença e pela tua palavra, Senhor, que falou em nossos corações, Pai. Que o Senhor venha assim a cada dia nos capacitar, Pai, através dessas ferramentas que o Senhor preparou para nós, que são os dons espirituais, Pai. Use cada um, Pai, segundo a tua boa vontade, e nós possamos sim, Pai, através
desses dons, Pai, ganhar almas para o Teu reino, a Tua obra venha crescer, nós venhamos sim, Pai, frutificar no Teu reino, Pai. Usa cada um, Pai, na Tua presença, e que o Teu Santo Espírito venha nos capacitar a cada dia, diante de Ti, no nome de Jesus, amém e amém. Pastor Rodrigo, ó, então, como não deu tempo da gente concluir, às vezes você falou assim, mas pastor, a pessoa está falando língua estranha, então o meu irmão não é edificado. Então eu não vou falar língua? Não, você tem que falar sim. Pode falar. Só que assim, a gente tem um costume aqui na igreja, né? No momento do louvor, o derramamento da graça é tão maravilhoso, pode extravasar, irmão. Mas na hora da palavra, da explanação da palavra, aí ó, quietinho, porque a maior profecia está acima de todos os dons, que é a pregação. Então na hora do louvor, que é aquela apoteose, pode... Olha, tem uma que eu vou trazer para vocês, um pastor, que tinha um culto, pastor, que só entrava quem falava em língua estranha. É, verdade. Num dia de semana, pastor Azildo, não sei se era terça ou de quarta, eu vou pegar na história. Por quê? Para não escandalizar os de fora. Nos demais cultos de domingo, vinha todo mundo. Mas num determinado dia, só para quem falava em língua estranha, para exercitar o dom e buscar a revelação do que se falava. Era esse culto. Aí não entrava as pessoas, isso aqui é o culto só para os que falam língua estranha. E tinha que ter a carteirinha. Eu vou trazer o nome desse pastor. Oi. Com zelo. Exato. É. Exatamente. É. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Então, ó, tanto eu, pastor Rodrigo, pastor Ré, pastor Fernando, a gente não é proibido falar língua estranha aqui na igreja. Não, irmão. Pode falar, porque a Bíblia diz que nós não devemos proibir. Então, se de repente você que não levantou a mão, de repente hoje no culto à noite, vem aquele fogo, você começa a falar em outras línguas, pode falar, irmão, fica à vontade. Deixa Deus, né? Você vai ser auto-edificado. Se vier revelação para você, né? Tem uma moça que ela foi para uma igreja perto da casa dela, que ela faz sobrancelha, como ela chama? Que faz sobrancelha. Hã? É, a Damasceno. Ela tem o dom de interpretação de línguas. E nos cultos que ela veio aqui, falou, pastor, eu não sei como que é a liturgia, mas eu fiquei com vergonha. Mas tinha uma irmã falando língua para mim, ali perto de mim, e Deus revelou para mim o que é, pastor. Posso falar para o senhor? Eu falei, deveria ter falado já para pôr o microfone para você falar, minha irmã, para edificar toda a igreja. E ela, pastor, como é que é isso? Eu falei, está aqui na Bíblia, ó. Eu não sabia, pastor, mas sabe, todas as pessoas, desde pequenininho que meu pai levava na igreja, eu entendi o que a pessoa estava falando em língua, pastor. Então ela tem o dom de interpretar. Tomara que ela volta para cá. Deus abençoe. Glória a Deus. Que bom. Hoje foi basicamente, tratamos dos dons espirituais com jovens. E falamos das línguas. E falamos também da interpretação das línguas, né? Baseado em 1 Coríntios 12. E foi muito edificante. Você vê que os jovens estavam lá, viu que aquilo que falei lá, foi que o pastor concluiu aqui, da mesma maneira. Posso falar em línguas? Deve. Todos vão falar em línguas? Nem todos. Mas quem fala em línguas, edifica quem? A si mesmo. E nós falamos em línguas o quê? A Deus. E quando é que esse dom edifica a igreja? Quando eu falo em línguas a Deus, e isso eu estou orando pela igreja. Então a minha oração a Deus edifica a fé da igreja. Eu dizia a eles, devemos falar em línguas, orar em línguas, mas orar com entendimento. Até refutamos um falso ensino, que a pessoa diz assim, você deve orar em línguas para que o diabo não saiba o que você está orando. Meu irmão, se nem Paulo está dizendo que ele sabe o que ele está orando, que já é o Satanás. Por isso que Paulo fala, orarei em línguas, mas orarei com entendimento. Quando eu oro em línguas, meu espírito ora bem. Mas quando eu oro em entendimento, no caso daí, eu oro bem, eu oro com entendimento. Amém? Vamos para as apresentações. Tia Márcia, continuação do templo, a construção do templo, a vida de Salomão. Ô meu Jota, beleza? Você tá bom? Obrigada, pastor. Tira o pirulito. Salmos 122. 122. Alegrei-me.
Quando me disseram, vamos do Senhor, a casa do Senhor. Amém. Tá esperto, né? Bom que ele já concluiu o texto. A pastora Edicleia esteve ensinando quem é o Salvador prometido. Classe Crescendo com Jesus. Bora lá. Gálatas 2:20. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Amém. Amém, glória a Deus. Irmã Cícera esteve ensinando a visão do trono no céu. Classe Mais Que Vencedores. Glória a Deus por isso. Apocalipse 4:11. Digno é o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. E por tua vontade são e foram criadas. Amém. Amém. Hoje estivemos aprendendo sobre os dons e o fruto do Espírito. Embora não deu para entrar no fruto do Espírito, mas encerrei a aula e o material vai ser passado a eles. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. O pastor esteve ensinando sobre o dom de língua estranha. Haverá versículo, pastor? Então vamos colocar todos em pé, vamos orar agradecendo a Deus por mais uma EBD, onde fomos todos edificados através do ensino da palavra de Deus. E que não fique só nós, convide aqueles irmãos que você vê que não frequentam a EBD para estar participando conosco e tendo a fé edificada e aprendendo corretamente. Senhor Deus e Pai, te louvo pela vida de cada professor, de cada aluno, de cada obreiro, de cada irmão, irmã, jovem, criança que aqui participou. Te louvamos porque estamos indo embora com nossa fé edificada no que está escrito. Pai, muito obrigado por revelar a Tua palavra a nós e que possamos a cada dia continuar a crescer, tanto na graça quanto no crescimento que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, sê conosco, continua a nos abençoar, nos proporcionando uma tarde maravilhosa e logo mais à noite um retorno para a Tua casa, para o culto das 19 horas. Amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, ali tem uma caixinha perto da Michele. Cadê a caixinha? Olha para trás lá na mão da Michele, ó. Aquela caixinha ali, isso é muito importante até para os jovenzinhos, né? Quando a gente pega um papelzinho daquele ali, passa no mercado, traz um alimento, você sabia que tudo que nós semeamos na obra de Deus, de alimento, de valores, isso vai alcançar a nossa genealogia? Então alcança a nossa vida, quem está ao redor. Se tiver filhos, netos, bisnetos, tataranetos, todos vão sendo alcançados, porque vão ser ensinados a amar o Senhor, a honrar o Senhor, né? E também contribuir em relação ao próximo. Então ali naquela caixinha tem um papelzinho, tem lá açúcar, sal, café, leite, enfim. Aí você pega e nos ajude, contribua na vida dos nossos pobrezinhos. O Senhor disse: eu estive preso e foste visitar, estive com fome e deste de comer. Alguém perguntou: mas quando é que o Senhor passou por isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram.
Então ele vê isso aí, irmãos, isso aí é uma bênção tão sagrada na nossa vida que transporta, né, para a nossa geração, e não vai faltar nada na nossa mesa, na mesa dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, tataranetos. Ele diz até a milésima geração daqueles que me amam. Então semeie alimento, valores, oferta, porque isso é de bom grado diante do nosso Deus. Amém? Que a graça do Senhor continue com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube?